Então, o exercício 25 diz: um carrinho de massa m e velocidade v colide com uma mola que tem uma constante elástica k. Considere o carrinho como se fosse uma massa pontiforme. Despreze o atrito, então é um sistema ideal, e a resistência do ar. E suponha que a mola impeça o contato do carrinho com a parede. Então quer dizer que ele vem, comprime essa mola, mas não chega a tocar aqui na parede. Aí a primeira assertiva diz assim: durante o processo de compressão da mola, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Pessoal, essa primeira assertiva, ela está falsa. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque quando a gente trabalha com quantidade de movimento, a gente sabe que a equação que relaciona a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade com que ele estava se deslocando. Aí você pode pensar, mas lá em colisão a gente transferia a quantidade de movimento, certo? Só que essa mola ela não vai ter um sistema conservativo. Por quê? Nesse caso, como a velocidade do móvel ela é variável, quer dizer também que a nossa quantidade de movimento também varia. Porque eu não estou tendo a conservação da quantidade de movimento. Eu perco essa velocidade. Consequentemente, se isso aqui está variando de um modo a diminuir, a minha quantidade de movimento também diminui. Logo, se a minha velocidade é variável, a quantidade de movimento também é variável. Então, essa minha alternativa é falsa. A 2 fala assim: durante o processo de compressão da mola, o carrinho descreve um movimento uniformemente variado. Para a gente ter um movimento uniformemente variado, qual é a principal característica do movimento uniformemente variado? É que eu tenho uma aceleração constante. Então, a minha aceleração ela sempre é constante. Nesse caso, eu terei uma aceleração constante? A gente sabe que, pela segunda lei de Newton, a força resultante aplicada em um corpo é igual a massa vezes a aceleração. A força que eu tenho que segurar, que vai segurar esse meu carrinho, é a força elástica. A força elástica ela é dada por menos kx. Menos porque ela é uma força que está restituindo, né? Conservativa. Então, menos kx será igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu for isolar a aceleração neste caso, eu tenho que a aceleração ela será igual a menos kx dividido pela massa. Então, observe, conforme a minha aceleração, na verdade, que conforme o meu x vai mudando, eu vou mudando a minha força elástica, certo? Porque a minha força elástica ela depende da constante elástica, depende do x. O que é o x? É o tanto que eu tenho aqui de distância. Qual foi o tanto que essa minha molinha comprimiu? Então, como essa variação de compressão ela é variável, consequentemente, se isso aqui está variando, a minha aceleração também vai variar. E se minha aceleração vai variar, eu não tenho um movimento uniformemente variado, porque eu não terei uma aceleração constante. Logo, essa 2 ela é falsa. Agora, a 0,4. A 0,4 fala assim, ó: enquanto o carrinho está comprimindo a mola, três forças atuam sobre ele. Então vamos imaginar essa situação. Então considere essa representação aqui, que é onde o carrinho ele já está em contato com a mola, né? Ele já está comprimindo ela. Se o carrinho ele tem uma massa, consequentemente aqui para baixo ele tem a sua força-peso, certo? A reação que nós temos da superfície para cá será a nossa força normal. Nós não temos atrito, então não existe força de atrito. E o movimento do bloquinho do carrinho está sendo para a direita. Logo, quando ele começa a comprimir essa minha mola, a força elástica ela não quer ajudar a esse movimento. Ela quer que ela volte para a posição de equilíbrio que ela é esticada. Então, a força elástica que estará atuando sobre ele terá esse sentido aqui. Então, realmente, são três forças que nós temos atuando sobre ele quando ele já estiver comprimindo a mola. Logo, a nossa 0,4 é verdadeira. Aí a 0,8 fala assim: a compressão máxima sofrida pela mola vai ser igual a raiz de m sobre k vezes v. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, o exercício fala aqui que é para a gente desprezar o atrito e a resistência do ar. Então, como é para a gente desprezar isso, significa que nós temos um sistema conservativo. E como nós temos um sistema conservativo, isso significa que a energia mecânica que eu tinha antes de iniciar aquela compressão do carrinho com a mola, ela vai ser exatamente igual à minha energia mecânica que eu tinha depois. Qual que era a energia mecânica que eu tinha antes?
Como ele tinha uma certa velocidade, ele tinha apenas a energia cinética. Ele não tinha nenhuma energia potencial associada a ele. Não tinha energia potencial gravitacional porque ele estava no chão, não estava a alguma altura em relação ao chão, e nem energia potencial elástica, ele ainda não estava comprimindo a mola. Quando chega nesse ponto máximo, quer dizer que ele já parou toda a sua velocidade, ele foi até o máximo aqui possível. Então, neste caso, significa que ele não tem mais velocidade, ele não tem mais energia cinética. E como é um sistema conservativo, toda essa energia cinética foi transformada em... Exatamente, como é numa mola, foi transformada em energia potencial elástica. A energia cinética ela é dada por mv² dividido por 2. A energia potencial elástica ela é dada por kx² dividido por 2. Então, neste caso, posso cortar esse 2 com esse 2. E como eu quero saber, nessa pergunta da 8, qual foi a compressão máxima, eu tenho que isolar esse x. Então, se eu for isolar esse x, olha só o que eu vou fazer. Do lado de cá, eu já tinha massa e já tinha velocidade aqui ao quadrado. Esse k que estava multiplicando, eu vou passar ele para o lado de cá, dividindo. Então, isso é igual ao meu valor de x ao quadrado. Para tirar esse quadrado, a gente passa a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de mv² sobre k. Como esse nosso quadrado está aqui dentro de uma raiz, a gente pode cortar o quadrado com a raiz. Sendo assim, a gente encontra que a compressão máxima sofrida pela mola vai ser o V sai para fora, raiz de M, que é a massa do bloquinho, dividido por K, que só está mudando a ordem aqui, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa assertiva 8 ela é verdadeira. Agora, por último, mas não menos importante, deixa eu só terminar aqui, ó, a gente tem que fazer a 16. A 16 fala para a gente o seguinte: quando apenas metade da energia cinética inicial tiver se transformado em energia potencial elástica, a mola terá comprimido apenas 1/4 de sua compressão máxima. Então vamos lá, ó. Se apenas metade da energia cinética inicial tiver transformada em energia potencial elástica. Então não é toda igual esse caso que a gente fez aqui, ó. É só metade. Então eu vou escrever isso, ó. Metade da energia cinética será igual a toda a minha energia potencial elástica, certo? Então, metade da minha energia cinética, eu teria aqui, ó, energia cinética, então, ó, meio vezes a energia cinética, que é mv² sobre 2, igual a minha energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, e agora eu tenho que isolar o meu x do mesmo jeito. Então, do lado de cá tinha sobrado o mv² sobre 2. Vou pegar esse k que estava multiplicando x, vou passar ele para cá dividindo. Então, isso é igual ao meu x ao quadrado. Para tirar o quadrado, a gente tem que colocar raiz do outro lado. Então, x vai ser igual a mv² sobre 2k dentro da raiz. Assim como eu tinha feito nesse caso aqui, eu posso tirar o v para fora. Então, x será igual a v que multiplica raiz de m sobre 2k. Então, compara essa resposta aqui com essa resposta aqui. A gente pode falar que, neste caso, a mola terá se comprimido apenas 1/4. Foi esse valor aqui dividido por 4? Não, na verdade apareceu um 2 aleatório aqui, eu não sei qual vai ser a proporção, mas eu sei que não é 1/4. Logo, a gente pode afirmar que essa 16 ela é falsa. Logo, qual que será a nossa resposta do nosso somatório neste caso? Correta, nós temos apenas a 4 e a 8, então a nossa soma resulta em 12. Então é isso aí, finalizamos mais um exercício da nossa série, espero que vocês tenham gostado.